linhas sobre a pessoa e sobre o seu perfil académico. Maria Norberta Amorim é professora catedrática aposentada da Universidade do Minho e atualmente coordenadora do Grupo de Populações e Saúde do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi pioneira da demografia histórica em Portugal, com um trabalho sobre comportamentos demográficos do antigo regime de uma paróquia transmontana, Rebordãos e a sua população nos séculos XVII e XVIII. Estudo demográfico, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1973. Com o avanço das tecnologias da informação, é hoje coordenadora científica do Repositório Genealógico Nacional, sediado na Universidade do Minho, uma base de dados central com a ambição de integrar toda a informação paroquial organizada e abrir à diáspora. O trabalho desenvolvido sobre as ilhas do Pico, Faial e Corvo e alguns dados pontuais sobre outras ilhas açorianas integram já essa informação. Em cerca de uma centena de publicações, foi aprofundando comportamentos demográficos rurais e urbanos do século XVI a XX, com uma metodologia específica. Foi abrindo caminho a uma nova história social com base na demografia histórica que se reflete na série sobre as famílias de cada uma das freguesias do Pico nos finais do século XIX. A publicação iniciada em 2004. Portanto, Sra. Professora Norberta Amorim. Obrigada, Sr. Diretor. Queria começar por agradecer sempre o convite amável que me faz e todo o esforço que desenvolve em prol da cultura em toda a área de influência desta instituição, da biblioteca e arquivo Jorge, como é? João José da Graça. João José da Graça, exatamente. Muito obrigada por isso. Ora, é um grande prazer estar aqui e falar mais uma vez das minhas coisas que eu trabalho, do que eu faço. O título hoje foi Afinidades e Contrastes em Comportamentos Demográficos no ex-distrito da Horta, os casos do Pico e do Corvo nos séculos XVIII a XX. Porquê isto? Porque neste momento é o que eu estou a debruçar mais diretamente sobre o Corvo, o último trabalho que estou a preparar, que ainda não está publicado, e os casos que tenho desenvolvido. Ora, isto não será propriamente uma conferência, não se pode chamar assim, será uma conversa, e por isso eu pedia que me interrompessem e me perguntassem sempre que achassem qualquer coisa que gostassem de aprofundar ou de saber. Portanto, é uma conversa com os que estão presentes. Ora, e eu só escrevi aqui mais ou menos um guião para poder depois irmos pensando sobre este trajeto. Tem aqui Repositório Genealógico Nacional, RG. É um projeto naturalmente de longo prazo. Repositório Genealógico dos Açores. Um sonho que se poderia tornar realidade a curto ou médio prazo. Assim, houvesse interesse, empenho das pessoas, dos responsáveis. Infelizmente, isso não tem acontecido muito. E, portanto, já tentei muitas vezes, em São Miguel, na Terceira. São Jorge vai avançando, mas realmente onde está um projeto em vias de concretização é realmente no ex-distrito da Horta. Porquê? Porque nós temos já o Pico reconstituído, temos o Faial em vias de reconstituição, faltam os Flamingos, mas já temos uma tarefa-feira a trabalhar, começa a trabalhar agora para acabar os Flamingos, e o Corvo já está feito, e nas Flores
já está a Ponta Delgada, a freguesia de Ponta Delgada reconstituída, parte da Feijãozinha, das antigas Feijãs, e há uma equipa coordenada pelo diretor do Museu das Flores, Santa Cruz das Flores, Museu das Flores, a trabalhar, de 4, 5 pessoas, a trabalhar sobre as outras freguesias. Portanto, penso que a breve trecho teremos uma base integrada do ex-distrito da Horta. Mas é preciso saber o que é isso, o que é isso, o que é o RGN. A RGN é uma base de dados central sediada na Casa de Sarmento, que é uma unidade diferenciada da Universidade do Minho. Uma unidade diferenciada quer dizer que não é uma unidade cultural, porque a Universidade do Minho tem unidades culturais. Esta não é uma unidade cultural, porque tem outro perfil, porque é apoiada pela Câmara de Guimarães, pela Sociedade Martins Sarmento e pela própria Universidade. E tem vários projetos. O RGN é apenas um deles, e desse eu sou coordenadora científica. Qual é a ambição do RGN? É organizar a informação parroquial dos registros parroquiais portugueses, batizados, casamentos e óbitos, acompanhando de forma sistemática os percursos de vida dentro do território nacional e abrindo a diáspora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, com a metodologia que nós desenvolvemos de reconstrução de paróquias, era possível até há pouco tempo, ou só era possível até há pouco tempo, reconstituir uma comunidade, cruzando a informação de batizados, casamentos e óbitos, para acompanhar percursos dentro daquele espaço. Com o repositório genealógico nacional, o que é que nós fazemos? Nós vamos alargando sistematicamente esse espaço, e depois não é uma paróquia, são 2, 3, 4, 5, o que for, como é o caso do Pico, que está integrado. A cidade da Horta já está cruzada com todas as paróquias do Pico e todas as possíveis do Faial, aquelas que já estão trabalhadas, e naturalmente as Flores, e isso será quando for, à medida que vamos organizando, vamos cruzando. Ora, isso tem naturalmente alguns objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro objetivo, conhecimento das raízes. Conhecimento das raízes afeta toda a população. As pessoas gostam de saber naturalmente quem são os seus antepassados, e isso dá gosto, dá prazer às pessoas. E portanto penso eu que é importante para os residentes, principalmente para os que estão em diáspora, porque gostam naturalmente mais e estão mais com saudade da sua terra, sequiosos de aprofundar as suas raízes, e portanto têm mais eco nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou no Canadá, este tipo de trabalho, do que muitas vezes os próprios que são residentes aqui. E isso pode ser importante até para o turismo. O turismo genealógico é conhecido, não é? Cada vez se afirma mais. A gente sabe que vem familiares, pessoas que até só falam inglês, que são de terceiras gerações ou quarta, e vêm cá para saber onde é que viveu o seu avô, que casa eventualmente seria a dele, que terrenos é que ele teria, qual era a igreja, que parentes é que eventualmente poderão ainda conhecer. Isso é cada vez mais corrente. E, portanto, tem também um interesse económico. Aliás, organizei um projeto com uma equipa de trabalho no CITSEM, no grupo de investigação a que pertenço, que se chama Repositório Genealógico Nacional, e uma identidade.
Portanto, e que é precisamente para reconstituir, não sei se será aprovado ou não, possivelmente não será porque é muito difícil, mas foi apresentado à ICT, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, e tenta aprofundar, comparar 3 cidades património da humanidade: Guimarães, Angra do Heroísmo e Évora, precisamente formando a base de dados e depois cruzando com uma quantidade de informação a fim de reforçar esse perfil de cidade património da humanidade e compará-las entre si. O primeiro objetivo é um primeiro objetivo imediato, quer dizer, à medida que vamos fazendo o trabalho e cruzando a informação, é possível satisfazer esse gosto. Eu, por exemplo, há poucos dias atrás, eu recebi um pedido de um amigo meu, que não era para ele, era para uma interposta pessoa, para dar a genealogia de uma pessoa que me deram uma indicação. Era um Manuel, nascido em 24 de dezembro de 1899, nas Angústias. E eu fui à base de dados, como já tenho o Faial constituída, a cidade trabalhada e as freguesias do Pico, foi mais ou menos fácil fazer isto. Quer dizer, isto aqui apenas tem uma parte, porque eu não podia mostrar, mas se vocês virem aqui na internet, Repositório Genealógico Nacional, podem ver, www.genealog.lim.pt, Repositório Genealógico dos Açores. Por exemplo, fiz esta genealogia para a amostra, quer dizer, que é a genealogia de um primo meu que eu gostava muito e já faleceu, Manuel Madruga de Simas. Eu aqui, vocês estão a ver, isto pode-se fazer, são os antepassados dele. São em parte meus só. Estão a ver a quantidade de informação que está, que é imediata. Desde o momento que esteja organizada esta informação, é só tirar. Isto nunca mais acaba, não é? Portanto, tem que correr depressa, senão está mal. Estão a ver? São tudo antepassados do Manuel Madruga de Simas. E vão reparar uma coisa, é que os mais antigos não são São Roque do Pico. Porquê? Porque só para São Roque do Pico é que nós temos a informação do século XVI, alguma, princípios do século XVII. Infelizmente, para estas freguesias desta área, nós só dispomos de informação tardia, finais do século XVII, normalmente, século XVIII, XIX e por aí. Mesmo assim são muitos antepassados, mas não tem nada a ver com o que se passa no continente, não é? Onde nós temos, ou na Terceira, ou em São Miguel, algumas paróquias, não é? Principalmente na sede Angra, temos registros de meados do século XVI, não é? E em algumas paróquias da própria ilha e na ilha de São Miguel. Aqui nós não, aqui não temos. Também no Corvo, nem nas Flores, nem no Faial, nem no Pico. Perderam-se, em parte, perderam-se naturalmente, porque sobreviveram só esses relativos a
a essa situação. Portanto, um primeiro abordagem é o conhecimento das raízes, é imediato, não precisa de tratamento desde o momento que estejam bem reconstituídas as comunidades, a genealogia sai. Claro que isto tem um preço muito elevado, se vocês forem comprar uma genealogia já sabem que é caríssimo. Neste caso, não é caríssimo, pode estar disponível de imediato para toda a gente. O que é caríssimo realmente é este trabalho, porque é extremamente moroso, exige aprofundamento, exige preparação, exige muito tempo. E foi preciso muito tempo para fazer isto. Agora, é claro que nós não contabilizamos, os que nos dedicamos a estas coisas, não contabilizamos esse tempo, nem sequer pensamos nos custos. Mas depois é muito fácil dizer, se vocês forem, por exemplo, ao site da Faculdade da Universidade de Coimbra, vocês veem o preço destas genealogias, desta quantidade de avós, o que é que isto custa, se forem fazer esse trabalho. Portanto, é um pequeno esforço, desde o momento que nós temos já um pequeno esforço para ir aumentando, é uma questão de tempo e temos uma riqueza enorme a dar satisfação a muita gente. Mas os cientistas, naturalmente, têm outros objetivos. Eu não tenho um gosto particular pela genealogia, nunca tive. Nem sequer por curiosidade de saber a minha própria. O meu interesse é conhecer as gentes, toda a gente. E saber como é que as pessoas viviam, como é que se reproduziam, como é que se inseriam no meio, como é que se relacionavam entre si. Porque a genealogia são nomes que se seguem, chama-se Manuel, ou Francisco, ou António, tem este nome alternativo, a mim não me cativa esse tipo de trabalho, esse tipo de resultado. Mas a muita gente é natural que cativa-me particularmente a análise demográfica e a análise social. Embora naturalmente não tenha tempo nem esperança de vida para poder perseguir todos esses meus interesses. No aprofundamento da análise demográfica é propriamente o objetivo desta conversa que vamos ter aqui. O que é que fazemos, o que é que sabemos em relação às populações que estamos a organizar essa informação? Ora, eu comparei, estudei o corvo e para mim o corvo foi muito interessante este tipo de estudo. Porque toda a gente ouve falar do corvo, não sei se toda a gente lá foi, mas é realmente um sítio muito particular. É uma aldeia no oceano. É um conjunto de pessoas que sobreviveram ali durante mais de 500 anos e que conseguiram equilibrar a sua vida e se manter apesar desse isolamento. Ora, o que é que eu concluí? Concluí que no corvo a morte cotidiana chegava tarde. Portanto, uma primeira característica, uma esperança de vida elevada, que é absolutamente contrastante com o que se passa, o que eu penso passar-se nas flores. No trabalho que já fiz sobre as flores, principalmente eu comecei a fazer sobre a feijãs, a morte estava presente, continuamente presente. As pessoas a morrer aos 20 e tal anos, 30 anos, 40 anos, homens a casar 4 vezes, mulheres a casar 3 vezes, era frequente, não eram casos esporádicos. Portanto, a morte era mais presente. No corvo não. No corvo
A morte chegava tarde. Por isso, em parte, a que é que se deve essa esperança de vida elevada? Eu penso que a esperança de vida elevada se deve ver-se, é preciso ser aprofundada. Naturalmente, só uma equipa de especialistas diversos é que pode aprofundar e chegar a conclusões. O que eu penso é que uma ilha mais afastada dos contágios, naturalmente está com melhores condições para poder prolongar a vida. Mas não só. É o clima, é a alimentação, principalmente isso. E também a sociedade. Ora, com uma alta esperança de vida e uma fecundidade dentro do casamento também relativamente elevada, o casamento tardio e o celibato definitivo frequente, condicionado pela imigração diferencial, resultaram num crescimento moderado da população entre os anos 60 do século XX, 60 do século XIX. O desequilíbrio instala-se depois com a intensificação das saídas e hoje é o turismo que vai sustendo a redução. Ora, eu quis comparar com algumas freguesias, duas freguesias do Pico. Duas freguesias do Pico que são diferentes entre si. O Pico é uma surpresa permanente, a análise que eu estou a fazer sobre o Pico. Eu estudo uma freguesia e encontro umas características que penso que vão ser comuns a toda a ilha. E depois vou passando para outra e encontro diferenças. E assim sucessivamente. Diferenças sucessivas. E escolhi duas paróquias contrastantes no Pico. Uma que é a freguesia da Prainha e outra a freguesia de Santa Luzia. São ambas do mesmo concelho, mas não tem nada a ver com uma com a outra. A freguesia da Prainha é uma freguesia mais antiga, em que as pessoas se instalaram numa zona mais produtiva para os cereais, portanto, mais atrativa para os primeiros povoadores, instalaram-se lá, e depois tentaram manter o seu estatuto de partida. A freguesia de Santa Luzia é uma freguesia mais recente, numa zona ardida, de gente que tinha muito pouco, que não tinha terra, e a terra e o espaço que havia de pedra não lhes pertencia na sua maioria, pertencia às pessoas do Faial, aos senhores do Faial, os proprietários do Faial, que lá tinham as terras. E, portanto, enquanto na Prainha a terra que lá havia era dos próprios, só 3% do espaço é que pertencia a gente de fora, e normalmente a gente que tinha casado fora e que tinha mantido lá as suas propriedades. Em Santa Luzia, ao contrário, as vinhas pertenciam dominantemente aos senhores do Faial e também as figueiras, da ordem dos 9%, acho eu, é que pertenciam aos próprios, que as figueiras, a zona de figueiras. Ora, é, portanto, bastante contrastante. O que é que vai acontecer? Quais são os comportamentos? Como é que relação é que isto tem com o corvo? São comportamentos similares? São dissimilantes? Vamos ver. Vamos começar com a esperança de vida à nascença. Gerações nascidas no Corvo entre 1815 e 1869, porque para estudar a esperança... Diz? Ali do lado direito, em baixo. Não percebo. Do lado direito, em baixo. Que é que você... Isso também. Olha, tá. Exatamente.
Assim vê-se melhor, realmente. Obrigada. Ora, vocês reparam que Santa Luzia tem uma maior esperança de vida do que o Corvo, apesar disso, apesar daquela pobreza toda. Embora não seja muito semelhante. Vocês estão a ver aqui, isto é a curva da esperança de vida. Portanto, a esperança de vida, 47 anos, mais ou menos. No caso do Corvo, 52 anos no caso de Santa Luzia. Hoje vocês podem pensar que estes números são muito modestos, porque a esperança de vida hoje das mulheres quase atinge à volta dos 80 anos, não é? Já se sabe, já caminha para aí. Aqui são à volta dos 50, são menos 30. Parece extremamente modesto. Não. Isto é do mais favorável que existe em toda a Europa. É o caso do Pico, é o mais favorável conhecido em toda a Europa. Nesta altura, a esperança de vida na Europa era bem abaixo dos 40 anos, na generalidade, ou à volta dos 40 anos. Portanto, nós tivemos no Pico uma maternidade no que diz respeito à esperança de vida impensável nas outras partes do mundo. E se virmos depois gerações nascidas entre 1830 e 1869, está mal. Está mesmo, não é que eu mal. Não, 1830. Isto foi um lapso. Tem que ver no original, porque isto são dois grupos de gerações. Entre 1815 e 1869 e as outras entre de 1870 a mais 30 anos. Portanto, esta é 1870 e não isto, eu copiei as coisas erradas. De qualquer maneira, vê-se aqui claramente que Santa Luzia se sobrepõe claramente ao Corvo no segundo período, depois de 1870, as gerações não é muito mais claras. Em relação à mobilidade, a comparação mostra-nos também uma realidade próxima. 44% das pessoas nascidas entre 1870 e 1915, 44% saíram do Corvo. No caso de Santa Luzia e Prainha, a situação é muito próxima. Também à volta de 45%. Portanto, estão já a ver porque é que estas populações não aumentavam muito. Porque as saídas desta população naturalmente que minavam a possibilidade de um crescimento acelerado, equilibravam a população. E, portanto, 45% naqueles trabalhos que eu fiz está. Vamos ver agora a fecundidade. No que diz respeito à fecundidade, verificam uma coisa, o Corvo nascia mais gente, estas curvas, quer dizer o número de filhos que nestes grupos de idade da mulher nasciam em cada uma destas freguesias. Nós verificamos que Santa Luzia e Prainha são muito próximas, mas o Corvo nascia mais gente. É uma conclusão. Isso no anterior. Para reparar no anterior. Sim, sim. Ali do lado esquerdo, o que é que se vê de 0 até 500? E do parte horizontal, de 15 até 49. Portanto, o que é que representa? Este aqui quer dizer que isto é o número de filhos que é por 1000 mulheres, número de filhos, taxas de fecundidade, quer dizer, o número de filhos que estas mulheres tinham em cada ano, média de filhos em cada ano, que 1000 mulheres tinham, para não pôr números.
E é dos 15 aos 19, dos 20 aos 24, dos 25 aos 29, 30 aos 34, 35 aos 39, 41 e 45 aos 49, quando acaba o período fecundo, não é? Portanto, esta quebra é de uma pessoa, uma mulher que chega aos 35 anos começa a ter menos filhos. 45 já não tem. Quer dizer que o corpo está acima de qualquer efeito. Está acima de qualquer uma exatamente. Tinha mais filhos, nasciam mais filhos no corpo do que nasciam no pico. De facto. Não sabemos porquê. É uma coisa que há que aprofundar. Mas era assim. E agora vejam as curvas com a evolução do tempo. Antes de 1800, vejam a curva que se aproxima dos 500. Depois, 1800 e 1849, o abaixamento. 1850 a 1899. Não, este é que é o maior, que é onde tem. Reparam que 1850 a 1899 é quando nascem mais crianças. Eu penso que isso será em virtude de uma melhor alimentação, talvez. Neste período também no pico nascem mais. Portanto, possivelmente há uma mudança, uma melhoria da situação e as mulheres, ou os homens, não sei, passam a se alimentar melhor ou ter melhores condições. De facto, isso acontece. Mas depois reparam, em 1900, 1929, o que acontece? Em 1930 e 65. Estão a ver o que é que acontece. Isto aí no Corvo, em 1930 a 65, com as 1930 duas guerras estão a ver o mundiais. efeito da contracepção aqui. Enquanto estas curvas são convexas, esta é côncava. Portanto, quando nós fazemos estas curvas, imediatamente vemos se trata de uma comunidade que pratica ou não a contracepção. É só olhar para elas e ver o que é que vai acontecer. Estas são muito explícitas. Primeiro, daquele boom de 1850 a 1899, que terá de ser explicado naturalmente por melhores condições de vida, acho eu, de habitação, sei lá, não sei. Mas eu nasci em 1965 e minha mãe não tomava comprimidos. Ou seja, era uma situação completamente diferente hoje, não é? Mas já havia, a partir de Mas ela 1900... tomava comprimidos. Portanto, a maioria das pessoas não tomavam comprimidos nessa altura. Não tomava porque nem existiam. Diga? Não existiam para ser tomados. Exatamente. Não tinham sido descobertos. Exatamente. Só que isso não impedia de haver métodos contraceptivos nessa altura. As pessoas não tinham todos os filhos, já não tinham todos os filhos que Deus dava, que Deus mandava. Não tinham já nessa altura, era claro isso. Eu também nasci muito mais cedo que tu e só tive uma irmã. Portanto, e como eu, muitas pessoas da minha geração. Eu por exemplo, quando cheguei quando fui para a Universidade, ao Minho, para a Universidade do Minho, tinha um colega meu que tinha 11 irmãos. Eu achava uma coisa espantosa, 11 irmãos. Porque no Pico não era assim, nem no Faial, no meu tempo já não era assim, não é? Contracepção. Nestas ilhas foi muito mais precoce do que no continente. E então no Minho não tem nada a ver. Uma coisa que me impressionou e o meu trabalho que eu fiz de agregação foi precisamente sobre isso. Sobre a fecundidade. Sobre a evolução de fecundidade no Minho. E estudei o período precisamente desde o século XVII ao século XX. Fiz trabalho de campo, porque para estudar a fecundidade eu tenho que acompanhar todo o percurso dos casais. Portanto, tenho que saber quando é que eles casam, a data de casamento, tenho que saber marcar o nascimento dos filhos, um a um, e tenho que saber o fim da união.
para saber quando deixam, para saber quando é que deixam de ter filhos, independentemente de terem saído ou não. Portanto, eu tenho que acompanhar o processo. E então, aqueles que já morreram é muito fácil, mas aqueles que ainda são vivos, eu tenho que saber se eles saíram da comunidade e por isso não os encontro, ou estão na comunidade e não têm filhos podendo tê-los. E, portanto, eu fui fazer trabalho de campo em Ronf e Ruivães, que são duas comunidades de Guimarães. Uma de Guimarães e outra de Vila Nova de Famalicão. E foi muito interessante isso, a comparação com o Pico, não tem nada a ver. Naquela zona, a contracepção é uma realidade dos anos 1970, enquanto nós aqui, 1910, 1920, já é explícito. Às vezes, mesmo já nos finais do século XIX, em certos casos. Porque um indicador de contracepção não é só as taxas de fecundidade, como a idade da mãe ou o nascimento do último filho. E enquanto no norte a idade da mãe ou o nascimento do último filho continuava a ser os 40 anos, aqui já ia 37, 36, 35, às vezes 37, nos finais do século XIX já. Portanto, em alguns casos, só. Portanto, aqui há realmente como se explica isso. Isso explica-se pela relação que se estabelecia com os Estados Unidos da América, principalmente. Porque as mulheres francesas tiveram uma anterioridade contraceptiva de um século em relação ao resto da Europa, e logo a seguir foram as dos Estados Unidos da América, mais cedo do que a restante Europa. Portanto, essa relação com os Estados Unidos, naturalmente, que influenciou nesta situação. Outra observação também entre o Corvo e as paróquias, esta é a observação do Corvo, dos nascimentos dentro e fora do casamento, eu acho muito interessante. Porque reparam que no Corvo houve dois expostos no período todo que estamos a analisar. Eu agora estes dias tenho estado ali no arquivo a trabalhar os expostos e a pessoa fica absolutamente impressionada com o volume de crianças abandonadas nesta cidade. Mas não é só nesta cidade, é em Guimarães, é em todas as cidades, todas as zonas de roda. Eu, quando estudei Guimarães, o meu trabalho de doutoramento foi sobre Guimarães, cidade de Guimarães, primeiro estudo urbano, demografia urbana, de antigos. E nessa altura eu contabilizei os expostos e verifiquei que se tinham batizado na cidade, então quatro paróquias na cidade de Guimarães, uma mais pequena, mas outra é desdobrada, portanto são 4 paróquias. 55% das crianças batizadas na cidade eram expostas. Mais de metade. Que impressionou-me imenso. Mas aqui, na matriz, também é de impressionar. Já fiz um trabalho também sobre isso que me impressionou. Portanto, aqui nas flores também se encontra, no pico também se encontra, mas não nestes níveis, naturalmente. Mas no corpo, não. Dois casos, apenas. Outro aspecto também são os ilegítimos. Percentagem de ilegítimos. Estão a ver? Percentagem de ilegítimos. Uma percentagem muito reduzida para a época. Não chega nunca a 6%. Mas se repararem na outra coluna, verificam que muitos destes ilegítimos resultam da morosidade das dispensas matrimoniais. Como
do Corvo, naturalmente que as pessoas tinham que casar com parentes. Era uma comunidade no oceano, pouca gente vinha de fora, praticamente ninguém, e portanto tinham que casar com um grau de parentesco que eles tentavam não ser muito próximo, mas seria com bisavós comuns, tinha que haver dispensa e até com trisavós comuns. E portanto havia que pedir dispensa, as dispensas demoravam tempo a chegar. E naturalmente que havia concessões pré-nupciais. E não só, e também nascimentos fora do casamento. Mas se repararem, reduz logo. Portanto, o período mais grave é de 1850 a 1899, 4,5, que se justifica por quê? Pela imigração. Quer dizer, há uma desproporção muito grande, a imigração diferencial. Há uma desproporção muito grande entre os homens e as mulheres. Há muito mais mulheres que homens e, naturalmente, isso condiciona este agravamento. Mas se virmos em Santa Luzia e Prainha, a situação é bem diferente neste caso. Reparam que os expostos da Prainha, entre 1830 e 1859, atingem os 10% dos registados. Em Santa Luzia, desculpem, em Santa Luzia. Enquanto na Prainha praticamente é residual. Ora, porquê? Eu penso que Santa Luzia, que estava influenciada pela proximidade da Madalena, da zona, uma zona, uma vila, e penso que isso terá levado a que muitas crianças que não eram da responsabilidade de Santa Luzia conseguem colocar-nos, mas não sei. De qualquer maneira, vocês reparam no pico que se processa no século XVII e primeira metade do século XVIII é residual o número de expostos, mas de 1770 em diante reparam que vai sempre crescendo e só desce de forma clara depois de 1890. Os ilegítimos reparam que sobem logo que reduz o número de expostos. Portanto, a relação entre ilegítimos e expostos parece clara. As mães, as mulheres que concebiam fora do casamento, naturalmente que muitas delas tinham dificuldade em assumir essa situação. Umas por honra, outras por carência. Portanto, havia duas situações diferentes. Havia mulheres que abandonavam os filhos porque não tinham como os sustentar e outras que os abandonavam por uma questão de honra porque sabiam, e a própria família condicionava essa situação para que a honra, para não se abatesse essa vergonha sobre a família. Posso fazer uma pergunta? Sim, com certeza. Havia rodas em todas as freguesias? Não, as rodas só havia, era um fenómeno centralizado, portanto só havia rodas nos concelhos, nas sedes dos concelhos, mas as crianças eram abandonadas indiferentemente. Por exemplo, em São João até uma vez abandonaram uma no mato. Outras eram no mistério, outras... Mas esse fenómeno é muito interessante porque evolui muito diferentemente
evolui com o tempo, não é? Por exemplo, em Guimarães, quando eu estudei em Guimarães, onde abandonavam primeiro as crianças era à porta das igrejas. Portanto, parece que estavam a pedir a proteção divina para a criança, não é? Era normalmente abandonada à porta da igreja. Depois começaram a abandoná-las à porta do Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara normalmente é que era padrinho e a mulher madrinha. Depois foi em 1776, com a instituição da roda, passaram a ser abandonadas na roda ou onde fossem, eram levadas para a roda. E a partir daí era assim. Como é muito interessante também todo este fenómeno, até dos nomes das crianças. Num primeiro momento não há grande distinção de nome, depois nos nomes correntes. Naquele caso de Guimarães, quando era abandonada à porta do Presidente da Câmara, as crianças quase todas tinham o nome do Presidente ou da mulher, se fossem do sexo feminino. Depois começam a colocar os nomes muito mais estranhos possíveis, nomes estranhíssimos, que não existiam correntemente. Penso que com a preocupação de identificarem no futuro a criança. Portanto, colocavam aquele nome, por exemplo, Norberta, primeira pessoa que eu encontrei com o nome Norberta era uma exposta. Portanto, nomes menos comuns que colocavam. Mas Vespasiano, coisas assim, nomes de clássico, da época clássica, que colocavam esses nomes. E claro que depois, principalmente aqui, o governador Santa Rita lutou muito para que se mudasse a situação, para que se apoiassem as mulheres que estavam grávidas, solteiras e carentes. Evitar que elas os abandonassem, portanto, dar-lhes apoio e subsídio para que as crianças não fossem abandonadas. Aliás, um aluno meu, Teodoro da Fonte, fez a tese de doutoramento dele sobre o fenómeno do abandono no Alto Minho, todo o Alto Minho, todos os concelhos do Alto Minho. E ele chegou à conclusão que, em parte das crianças abandonadas não eram realmente. Tratava-se de famílias carentes, que não tinham como sustentar os filhos, tendo meia dúzia de filhos ou mais, tinham dificuldade em sustentar quem viesse a seguir. E então levavam as crianças à roda e a mãe oferecia-se como ama dessa criança. E, portanto, a criança voltava ao seio familiar, mas a Câmara dava um subsídio, naturalmente, para a lactação, que permitia um certo equilíbrio. Aliás, este fenómeno, há aqui no nosso arquivo, há toda uma documentação riquíssima sobre todo esse processo. A identificação das amas, quem eram as amas, a quem se entregavam, quanto tempo, se as crianças passavam a outras amas. A maior parte, infelizmente, aqui não passava, porque morriam. Pai, 90%, eu não contabilizei, mas 90% dessas crianças morriam aqui. Eu acho que no continente a sobrevivência era bem maior. Não sei, mas penso que sim, que a sobrevivência era bem maior que aqui. Não percebo porquê, mas era realmente uma catástrofe, não é? Uma quantidade enorme de crianças que eram rejeitadas e morriam necessariamente. Portanto, uma das formas de não aumentar a população, nesse período que vimos aqui, que era um período em que nasceram mais crianças, esses meados do século XIX,
foi precisamente abandonando-as, porque era quase de morte quase certa. Portanto, nós estamos a falar de situações que para nós são estranhíssimas e não foi assim há tanto tempo, mas são absolutamente estranhíssimas para a nossa mentalidade de hoje. Hoje nós acarinhamos as crianças, achamos uma benesse, qualquer nascimento é uma benesse para nós. Há 150 anos atrás, ou 200 anos atrás, as crianças eram rejeitadas e morriam necessariamente quase todas. Portanto, é um fenómeno que afetou o Pico, como vemos, mais esta zona do que é prainha menos, mas que terá afetado o Faial de uma forma muito particular. E aí, uma das situações, dos aspectos que se nos colocam é como era o Faial. Nós estamos a saber como era o Pico, sabemos como era o Corvo, tenho uma ideia como eram as flores, mas realmente não sei como era o Faial. Faial rural. Faial urbano é uma coisa, Faial rural é outra, não sei. E isso é um desafio enorme. Ainda hoje eu estava a tratar das mapas da população de 1835, uns mapas sobre o estado da população, e esses mapas têm, no fim, são mapas com um formulário impresso, e nesse formulário impresso tem indicação proprietários e não proprietários, que vivem só de rendas, que são assalariados pelo Estado, que são, não sei exatamente os números, só passei por eles, mas diz assim, proprietários, isto chefes de família proprietários, 357, não proprietários, 67, no Pico. Aqui no Faial é o inverso, 67 não proprietários, 367 67 proprietários, 367 não proprietários. Uma inversão completa. Ora, isto implica, exige um estudo, um aprofundamento. Como é que será o comportamento? Eu estou a falar do Corvo, estou a falar do Pico, mas não estou a falar do Faial, nem estou a falar ainda das flores. São 4 ilhas muito próximas, mas são necessariamente realidades diferentes, pelo menos o que a gente vê, intui pela própria sociedade. Eu posso dizer uma coisa? Sim. Eu estou a ler um livro que foi publicado agora, foi descrito por um inglês que esteve nos Açores, especialmente em São Miguel, em 1842, 43, 44. Ele esteve aproximadamente 2 anos nos Açores. E ele viajou pelas ilhas e descreveu as ilhas. E no Pico, eu sou de Santo Tomar, e ele esteve lá. E ele disse que lá não havia mendigos. E quando falou com o vigário, ele disse isso ao vigário, e o vigário lhe disse, porque aqui todos têm, aqui não há mendigos, mas também não há mordomos. E que estava tudo explicado. É isso. Eles tinham meio acre, um acre, e depois ajudavam-se aos vizinhos e recebiam produtos. Não havia dinheiros envolvidos. E eu achei isso muito giro. Mas é isso exatamente o que se passa no Corvo, e o que se passa no Corvo também é igual.
No Corvo não há grandes proprietários, não há mesmo. E eu estudei isso assim, de uma forma, vendo caso a caso, não é? No Corvo, como no Pico também. Porquê é que eu estudo, faço esse tipo de estudo? Porque eu gosto, os dados são estes, demográficos, são números, não é? Mas estes números precisam de ser interpretados, porque a gente não sabe porque é isto ou aquilo, não é? Primeiro, isto é um mundo, um mistério completo. Primeiro porque há uma evolução no tempo, e nós temos que perceber o que é que evolui no tempo. Mas depois temos que ver onde é que as pessoas se inseriam, quais eram os seus recursos, para tentar uma explicação. Em relação ao Pico, o que eu encontrei foi as matrizes prediais. Tentei estudar, a partir das matrizes prediais, ver como é que a propriedade se distribuía, quem é que tinha o quê, que rendimentos é que tinha, e a partir daí tentar uma interpretação, como fiz no Corvo também. Portanto, isso é uma necessidade, até há uma necessidade de cruzar a informação. Portanto, não só ficar nos números que nos dão isso, mas perceber porquê. E aqui no Feial foi um primeiro dado que me veio, foi desses estado da população, desses mapas. O contraste entre o Pico e o Feial é evidente, mas um contraste muito grande. Ora, o que é que se passa depois, o que é que acontece depois, a partir desta situação de base? É uma coisa que a gente precisa estudar. Eu não sei nada sobre comportamentos demográficos do Feial Rural. Sei mesmo. Sei sobre a cidade, mas não sei sobre o mundo rural. Ora, há que fazer, há que aprofundar estes dados, e tenho aqui outras coisas. Idade média do primeiro casamento, por exemplo. A idade média do primeiro casamento é muito parecida entre o Corvo e estas freguesias de Santa Luzia e Prainha, são idades muito elevadas. Casamento aos 27 anos, vocês estão a ver o que significa. Significa uma contracepção natural. As pessoas casando aos 27 anos quer dizer que não vão ter muitos filhos. Mas se casarem aos 17 vão ter muitos filhos. Ora, nas flores, naquilo que eu estudei nas flores, o casamento era desse nível, 17 anos. 17, 16, 17, 18 anos. Portanto, é um Mas espanto. aquilo é relativamente ao casamento feminino. Sim, porque o casamento feminino é que é mais consequente em termos de filhos. Mas ali tem 30 é a idade. É a idade, é. Isso é muito alto. Estão a ver que chega a 28, 27, 30 anos. 30 anos no corpo. 25, 27, 26, 28. E aqui também. 26, Santa Luzia, mais casam, mas chegam aqui a 31 anos. Vejamos aqui. Veem aqui isto de uma forma mais clara. Portanto, Prainha casam sempre mais tarde. Santa Luzia, Corvo, Santa Luzia casavam mais cedo. Que implicações é que tinham? Porquê é que e na Prainha se casava tão tarde? Precisamente para manter o estatuto de nascimento. Casando mais tarde, tinham menos filhos, repartiam o património de forma mais igualitária, com menos reflexos na descendência. E enquanto Santa Luzia não havia tanto esse problema, porque eram pobres, naturalmente pobres. No Corvo, casavam normalmente de uma forma estável entre os 25 e os 30 anos.
Nas flores, completamente diferente. Como será no Faial? Não sei, temos que estudar o Faial. Temos que estudar o Faial. Tudo isto se reflete depois na própria evolução dos nascimentos e dos óbitos. Reparem no corpo. Há sempre, os óbitos ficam sempre aquém dos nascimentos, o que permite o crescimento da população. Não fora a imigração que vai subindo, mas há aqui um pico extraordinário que é uma epidemia de varíola. Portanto, no Corvo, as populações estavam muito afastadas dos contágios, quando chegava não tinham anticorpos e, portanto, era uma hecatombe, que foi o que aconteceu. Santa Luzia, reparam que a situação de Santa Luzia é quase sempre abaixo, os óbitos abaixo dos nascimentos. Há aqui um pico extraordinário e depois um decréscimo extraordinário. Crescimento exponencial e depois um decréscimo a pique. Por óbitos, não. Pela imigração. Prainha. Reparam que é completamente diferente. A prainha, o período em que a prainha atingiu o seu ponto mais alto histórico foi precisamente nos finais do século XVII. E depois nunca mais atingiu esse nível. Precisamente por este controle. Casamento tardio, celibato definitivo, mandar para padres, celibato definitivo, as raparigas ficavam para tias e os rapazes que iam para o seminário ou emigrar. E, portanto, conseguiram manter um nível mais ou menos estacionário e manter o estatuto de nascimento das famílias que tinham bens. Portanto, é realmente uma situação. A demografia só pode ser explicada à luz desta análise, da análise do espaço e da sociedade. E, portanto, é extremamente complexo. Nós estamos sempre admirados, ficamos sempre impressionados com as mudanças, com as situações diferentes e com a necessidade de aprofundar para perceber melhor o que se passa. Portanto, isto é um mundo que nós somos sempre principiantes, investigadores a principiar. Eu sou sempre principiante, apesar de ter a idade que tenho. Estou sempre a começar, estou sempre a surpreender, sempre a encontrar coisas que eu não sei, que preciso de estudar e com ansiedade não tenho tempo para o fazer. Preciso de todas as ajudas, mas o senhor diretor dá-me alguma ajuda. Gostava que se tivessem algumas questões para colocar. O Carlos não tem nenhuma questão? Eu só queria fazer uma pergunta relativamente àquela que já tivemos ontem sobre a questão da pneumónica de 1918. A senhora conseguiu ver alguma coisa relativamente, no caso do pico só? Eu não acho muito gravoso no pico a pneumónica. Eu acho que aqui no Feial é que foi mais. O pico normalmente estava um pouco afastado dos grandes contágios, tradicionalmente. Por exemplo, a varíola. A varíola, que era endémica no continente, no pico teve uma atividade extraordinária no ano de 1873, por exemplo, no Conselho das Lajes. 1873, portanto, tardiamente. Na Madalena, muito mais recente, 1811, 1816. Aliás, 1816 é que foi esta do Corvo. E também nas flores, deve ter sido terrível. E na Madalena entrou com intensidade, mas no Conselho das Lajes nem por isso. Portanto, a ilha
Acho que se defendia das epidemias e, portanto, eu penso na Madalena mais, porque estava aqui, não é? Mas no resto da ilha, nem tanto. Com certeza que morreram, mas não com a gravidade que se passou nos outros lados. Alguma questão mais? Eu tenho uma, mas é da minha família, gostava de pôr, mas talvez Não, no mas com final eu certeza. possa conseguir. Com certeza. Pode ser agora? Pode. É engraçado. É o seguinte. Eu não sei se conhece, deve conhecer o livro do Sr. Padre Neves, Sim, sim, que se conheço. chama Para a História Era de meu Santo amigo, Amaro. era meu amigo. Ele tem lá uma lista dos padres e vigários que estiveram em Santo Amaro. E precisamente na altura em que esteve lá um vigário que se chamava Bento José Furtado. Ele esteve lá 26 anos e foi nos finais de 1700 e até 1800. Por acaso, esse vigário estava lá na altura deste inglês. Foi com este vigário que ele deve ter falado. Pois. E quando esse vigário estava lá, entrou para Santo Amaro uma família e o marido, não é? Era, portanto, o vigário era Bento José Furtado e o marido dessa família, o pai dessa família, era Bento Manuel Furtado. E acontece que ele é um pentavô meu. E ele levava filhas, 4 filhas e um filho. O filho é que recebeu o nome Furtado e depois adicionou Simas, não sei porquê. E depois, e eu agora estou curiosa em perceber, ou descobrir, porque eu desconfio que eles eram irmãos, o vigário e este meu pentavô. Porque foi na mesma época. O vigário foi para lá, não era de lá. Morreu lá. Isto são coisas até suas, depois não, isto é do Padre Neves. A cerca do vigário é do Padre Neves. Depois, a outra informação é sua, não é? Da Universidade do Minho. Sim. E acontece que essa família foi para Santo Amaro porque só tem as datas dos falecimentos. Sim. E, portanto, o padre faleceu também com esse meu pentavô ali, mais anos, menos anos, ali, tudo naquela época. Mas Eu pode ser de gostaria Santo de Amaro. descobrir se realmente eles eram irmãos. Pode ser. Para mim tudo era a crer que eram, não é? Não sei, porque Não? não é líquido isso. Porque as primeiras só têm óbito porque não há informação de batizados, muitas vezes. Já não há informação. Nesse período do século XVII não há informação anterior e, portanto, só podem ter óbitos. Sim. E, portanto, não se sabe se eles são naturalmente de lá ou não. Podem ser. Sim. Mas Podem ser depois naturais de lá. Sim, mas o que eu acho é que esses dois homens, tanto o vigário como esse avô meu, os nomes são muito idênticos. Sim, mas isso às vezes não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque a transmissão linear de apelidos não é corrente entre nós. Nós podemos ter, o meu bisavô era Maciel e os filhos são Simas. Uhum. Não tem nada a ver. E não eram filhos nem filhos, nada. Portanto, é muito complicado, por isso, fazer genealogias sem este estudo sistemático, porque realmente não é pelos nomes que se chega lá, não é pelos apelidos que se chega lá, porque eles... Por isso é que eu gostava de saber como é que eu poderia descobrir. Normalmente não se pode, porque nesse período não há informação. Temos que ficar na ignorância. Imaginamos, mas não sabemos, não é? Não há mais nada assim. Olha, eu não tenho uma questão, eu só queria partilhar uma recentemente felicidade de finalmente a conhecer
fiz a minha licenciatura em Coimbra, tive uma cadeira chamada Demografia com a doutora Guilhermina Mota. Portanto, na sua extensíssima bibliografia constava várias obras da doutora, obras essas que me recordei agora ao ouvir o Sr. Diretor evocar a sua biografia e bibliografia também. E, portanto, é com imenso gosto que estou aqui recordando também os tempos da licenciatura e que, de facto, partilhar esse sentimento também. E outra questão, quando terminei a licenciatura fiquei a trabalhar durante 2 anos, antes de enferrar a carreira de docente no Centro de História, Sociedade e da Cultura, onde na altura se estava a iniciar um projeto da reconstituição dos recursos de vida. Portanto, criando também bases de dados, eu trabalhei com os registros notariais. Portanto, de facto, foi importante para esta carreira. Não sei se tem conhecimento desse projeto, sendo uma questão, de facto, por interesse para saber se realmente esse projeto da reconstituição de recursos de vida, portanto, diferentes fontes, os fontes propriais, registros notariais, se terá avançado. Naturalmente que a minha ideia é que há um esqueleto, não é? Essencial, que é reconstituir as comunidades, não é? Identificando as pessoas, acompanhando o seu percurso de vida biológica, não é? E isso forma-se a tal base de dados central. São acompanhamento de percursos biológicos, não é? Nascimentos, casamentos, óbitos e tal. E depois há toda uma possibilidade de cruzamento infinito, quase tendencialmente infinito, porque as pessoas que estão ali, que nós identificamos pelos atos vitais, têm depois o seu percurso que se multiplica em muitas fontes. Quer sejam róis de conversados, quer sejam as matrizes perdiais, que é o que eu tenho trabalhado mais, mas há os notariais e há tudo o resto que é possível cruzar. Portanto, isso é a minha ideia é esta. Há que reconstituir os percursos de vida das pessoas, mas antes de mais é identificar as pessoas em cadeia genealógica. Essas pessoas identificadas em cadeia genealógica estão inseridas no seu espaço, no seu tempo, na sua família, na sua região. Depois, há que cruzar toda a informação para aprofundar o conhecimento da comunidade, aprofundar a comunidade, a evolução da mesma, comparar regiões e chegar a uma compreensão mais fácil, mais abrangente do que foi o nosso percurso como país, não é? É isso que eu acho, quer dizer, mas isto é uma construção que precisa, que é uma seara muito grande, que precisa de muitos e muitos obreiros, em muitas direções. E por isso é que há especialistas de uma e há de outra, mas têm que convergir, eu penso que devem convergir, sobre uma base de dados demográfico-genealógica. Aí sim. Aí não uma pessoa faz de um lado, faz do outro e depois não se faz a construção. Para se fazer a construção, a base, os alicerces são a base de dados demográficos e genealógicos, no meu entender. E depois há que enriquecer essa base com tudo isso. Essa é a minha ótica da situação. E eu não tenho pretensões senão de tentar lançar alguns alicerces. De resto, há muitos especialistas que dominam muito melhor outras fontes e que podem carreá-las para este objetivo. Todos são bem-vindos. Mais alguma coisa? Tens de falar mais alto porque eu sou meio A assim. professora falou há pouco da questão dos ilegítimos e os nascimentos antes do casamento. Sim, sim. Isso é uma curiosidade que eu estive há uns dias na terceira abre os processos das dispensas matrimoniais. E é muito interessante ver-se as justificações, e a maior parte eram parentes, eram primos, são essas situações, e a maioria delas, eu vi, portanto foi uma primeira abordagem, mas essencialmente aparecem dois casos, o mais comum, que é porque são pobres, e dizem que são pobres e portanto têm de casar por uma questão de necessidade, e então justificam e pedem uma espécie de compromisso
ser passada essa certidão e então ser autorizado a pedir isso. E depois há outros casos que são menos, mas que também que aparecem, que são os que são ricos e que dizem que têm que casar porque a pessoa é aquela pessoa que é da mesma condição. E normalmente o que eles dizem, em alguns que eu vi, eles diziam que são esposos, estão contratados para casar e só depois já estarem descobriram que eram parentes. E portanto que já estavam, que era uma desonra se a senhora não fosse, portanto, se não tivesse, se agora voltassem atrás com a palavra. E só muito brevemente dois exemplos, eu estava a ver aqui até à procura, a lembrar. Um que diz que era de um caso de família nobre e que diz que é suplicante, portanto a senhora que não encontrava ninguém no seu estatuto, aqui era aqui do Faial, e da Horta não tinha ninguém no seu estatuto, senão o primo, e portanto não tinha remédio se não casar com o primo. E essa Então pedia despesa. pede ao bispo encarecidamente, porque era uma desonra e ela já tinha 20 e não sei quantos, 24 ou 27, ou por aí assim, então tinha de casar, porque não arranjava outros do mesmo estatuto e não tinha remédio. E há um outro caso, pobre, que estão já esposos apalavrados para casar, que descobriram que são primos e que querem casar e que ainda por cima, além da desonra que é, se agora voltarem atrás e já não casar, ainda por cima tiveram acesso carnal, que é público, porque ela está a criar a criança, que toda a gente sabe. Portanto, tem realmente, depois dizem ao bispo que terminam a petição dizendo que fizeram aquilo sem qualquer sentido malicioso, foi com boa intenção, e portanto que pedem encarecidamente que se absolva dos seus pecados e que estão arrependidos, mas que todas como é que agora não sei, os castigos que se forem impostos, que estão sujeitos, recebem tudo isso, mas que por favor que os autoriza a casar. Portanto, realmente casar. Isso é interessante. Realmente ali nas flores também há muito essa indicação. Não pagaram despesa, porque quem tinha a despesa tinha que se pagar. Aquilo era pago, mas por ser pobre, era tudo pobre, verdade. Pois é isto. Tenho sempre a esperança de que alguém se entusiasme para estudar alguma comunidade faialense, não sei. Mas não acontece, pois não? Obrigado a todos pela presença e esperamos que esta reunião tenha outras continuidades, que a doutora Norberto esteja disponível para mais iniciativas como esta. Eu queria era que houvesse alguém que trabalhasse comigo alguma coisa destas. Bom, quem sabe, pode ser. Porque isto é uma conversa, não é? Mas não até ao final do ano letivo, infelizmente, se não via todo o gosto que é no ar, que me atrai bastante. Mas quem sabe no futuro